Muito boa tarde, muito boa noite, tudo bem com vocês? Conforme o lugar onde você estiver, eu acho que em quase qualquer lugar já é quase mais noite do que dia. Estamos todos nós na transição planetária, nos encontrando na transição entre o dia e a noite, entre a noite e o dia. Vivemos na noite, numa espécie de noite da humanidade ainda, ou pelo menos num lusco-fusco, aquele momento em que a escuridão e a luz transitam de um ponto para o outro. Nossas vidas estão transitando de um ponto para o outro, espiritualmente ou fisicamente. Se estivermos aptos a uma transformação interior, espiritual, permaneceremos na Terra. Se não estivermos prontos para uma transformação interior, seremos transportados, exilados para outro planeta, sem que isso seja qualquer forma de punição. Infelizmente, estamos viciados nesse ponto de vista da punição. Na verdade, as provas num sistema escolar não remetem os alunos que forem insuficientes, que mostrarem insuficiência nas provas, a classes relativamente atrasadas por punição. As provas são uma espécie de termômetro usado para agrupar os alunos em classes mais homogêneas. Classes muito heterogêneas não favorecem o aprendizado, pelo menos nessa concepção que temos na Terra, porque os mais adiantados se sentiriam desestimulados, os mais atrasados estariam também desestimulados. É preciso que as classes tenham um certo grau de homogeneidade. É isso que as provas buscam, colocar classes mais homogêneas. É um mero expediente pedagógico. Exclusivamente isso. Nada de punição. Eu sei que a prática escolar nossa acaba sendo reforçada tanto por educadores quanto por alunos, por toda a cultura educacional distorcida, como uma punição e um prêmio. A promoção é um prêmio, a reprovação ou a retenção é um castigo. Mas isso é uma questão de ponto de vista e, na verdade, o ponto de vista é o mais importante para todos nós agora. É isso que nós podemos transformar o mais rapidamente, o mais urgentemente, o mais necessário para a nossa mudança. Alterarmos o ponto de vista, porque sem dúvida, desde a escola, aquele aluno que é retido e que o faz, que fica retido, imbuído, embriagado, intoxicado da visão punitiva, vai para o outro ciclo escolar com uma autoestima rebaixada, com uma revolta, com uma pena de si mesmo, esses venenos de alma que vão quase que bloquear o seu processo de aprendizado. Ninguém aprende revoltado, nem com pena de si mesmo. É condição para nós aprendermos a aceitação, a compreensão do processo educacional, e é isso que nós buscamos aqui. A perspectiva de quem somos nós,
ao mesmo tempo que vislumbramos o processo educacional. E as perguntas de hoje, de O Livro dos Espíritos, o nosso fio condutor das reflexões aqui, elas vêm exatamente nesse ponto do autoconhecimento e da ampliação da nossa perspectiva do processo de desenvolvimento, do processo de evolução. Que somos nós? A pergunta clássica da filosofia é expressa com quem sou eu? Aqui nós faremos uma sutil, mas importante mudança. Que sou eu? Assim como na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, Kardec não pergunta quem é Deus, mas que é Deus? Porque o personalismo atrapalha a nossa visão de Deus. Evidentemente, Deus não é aquele homem branco e idoso representado na Capela Sistina. Se fosse, haveria um natural desmerecimento do jovem, da mulher e do negro. Evidentemente não é. Da mesma forma que nós precisamos perguntar que é Deus, como Kardec nos ensina, nós aqui precisamos perguntar que somos nós. Que sou eu? Essa pergunta é fundamental. E é a pergunta subjacente às questões 134, 134A e 134B do capítulo 2º, item A Alma. E as perguntas são simples e as respostas sintéticas. Vamos ver se isso tem esse poder fantástico de nos fazer refletir. O que é a alma? Pergunta Kardec. E a resposta é um espírito encarnado. Depois Kardec pergunta, o que era a alma antes de se unir ao corpo físico? Era um espírito desencarnado. E depois, na 134B, pergunta Kardec, então as almas e os espíritos são a mesma coisa? Sim, as almas são os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo espiritual e que se revestem temporariamente de um corpo de carne para se purificar e esclarecer. O que você pensa dessas questões? Elas têm realmente o poder de expandir a nossa perspectiva e de avançar no autoconhecimento? Sim, desde que reflitamos sobre elas. A resposta mais superficial, mais imediatista, mais materialista que nós vimos dando no dia a dia, não necessariamente nos livros, nas academias, nas teologias, mas no dia a dia, a resposta que o ser humano vem dando à pergunta, que sou eu? Reduz a questão a quem sou eu. Nós supomos sermos homens ou mulheres, brancos, negros, vermelhos, amarelos. Nós supomos ser ricos ou pobres, brasileiros ou argentinos, noruegueses, italianos. Nós supomos ser uma fração única dessas inúmeras fragmentações em que se repartiu a humanidade. De classes ou fração de classes, de religiões, de seitas, de grupos religiosos, que há dezenas de milhares em todo o mundo. Centenas de nacionalidades,
milhares de regionalidades. Por tudo e em tudo nós nos fragmentamos. Profissões, times de futebol, ideologias, clubes. Somos uma junção de pequenos papéis, como naquelas máscaras de papel machê, que os pequenos pedaços colocados na água e depois com cola, eles vão formar máscaras. Mas as máscaras não são nós. A nossa resposta de quem sou eu definitivamente não está nas máscaras. Dando a resposta de quem sou eu através das máscaras, é que nós, nos identificando com as máscaras, é que nós nos temos violentado, que nós nos temos infelicitado. O racismo, o sexismo, o classicismo, o nacionalismo, o regionalismo, o religiosismo, o fanatismo, todas as formas de violência partem de um engano fundamental. Nós somos a máscara. Nós somos o que estamos. É da ilusão do que nós somos que nós fazemos todas as violências. Perguntemo-nos agora, que seria do machista se ele soubesse que ele já foi mulher, que ele poderá voltar a ser mulher? Que será do rico? A mesma coisa. Se souber que já foi pobre, que pode voltar a ser pobre. Do nacionalista, saber que já nasceu em outras nações, já viveu em outras nações e poderá viver também em outras nações. Vocês entendem? O processo, a perspectiva espiritual desmascara a criatura. Ressitua a questão de quem sou eu, para que sou eu, porque nós não somos as personas, nós não somos essas pessoas que nós supomos ser. Esse é o não ser. É embriagados de não ser que praticamos todas as violências. E é avançando para o ser que nos pacificaremos. A paz. Esse ideal que só de falar já preenche a nossa alma, mas que quando entramos em contato com Jesus, percebemos ainda mais a função estratégica da paz. Estamos em transição planetária, estamos em transição individual. O ideal maior, o ideal último da criatura é o amor. Deus é amor. Mas nesse momento, a nossa meta imediata, o nosso objetivo alcançável estratégico é a paz. Como se fosse uma escola, quem alcançar o amor como Jesus amou, alcançará a nota 10. Vocês acham possível ainda nessa vida? Parece claro que não. Mas o próprio Jesus, o próprio Mestre, instituiu a nota mínima para passar de ano. A nota mínima para permanecer na Terra. A nota mínima para não precisarmos sermos realocados para outras classes, para outros planetas, para outras humanidades. Diz ele no Sermão do Monte: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem é o manso? Que é o manso? Como amansarmos? O manso é aquele que fez a paz, mas não a paz apenas como os fabulosos Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, que impediram banhos de sangue na África do Sul, na Índia, por conduzirem um processo da máscara ao rosto
da violência à paz, mas conduzirem o processo, utilizarem como meio de alcançar a paz um processo pacífico. Porque ilude-se o homem há muito tempo, dizendo que a guerra é um caminho para a paz, que a arma, que a violência é um caminho para a paz. Quase todos os países caíram nessa ilusão, nessa falácia e fizeram guerras de independência. A Índia não. Sob Gandhi, não. Gandhi ensinou a fazer a independência através da paz. Mandela ensinou a superar o preconceito através da paz, porque a tendência daqueles que lutam contra o preconceito é preconceituar também, é sair de um extremo para o outro. Algumas feministas acharam que feminismo era desvalorizar os homens ou masculinizar-se. Ao início do feminismo, um dos símbolos da emancipação feminina era queimar sutiã e fumar charuto. É natural que isso aconteça? Absolutamente natural. Mas é possível avançar sobre esse modelo que é natural dentro do nosso primitivismo? Gandhi e Mandela provaram que sim. E a perspectiva espiritual nos propõe um avanço, porque pobres, quando alcançam a riqueza e oprimem os pobres, não avançam. Pobres que alcançam a dominação política, como nas revoluções comunistas, socialistas, e que massacram os ricos, não avançam. Nacionalistas que foram oprimidos por nacionalistas de outros países e que os oprimem, não avançam. É por isso que nós não temos avançado. Entramos num círculo de vinganças mútuas em que nos alternamos apenas como opressores ou oprimidos sem conseguir sair da violência. Então, como avançar para a paz? O grande caminho para avançarmos para a paz é exatamente a perspectiva espiritual. Nós não somos homens, nem mulheres, nem brancos, nem negros, nem amarelos, nem vermelhos, nem ricos, nem pobres, nem brasileiros, nem estrangeiros, nem quaisquer das múltiplas fragmentações em que nos fizemos. Que somos nós então? Somos agora almas, um espírito encarnado. E espíritos não têm sexo, não têm raça, não têm classe, não têm nacionalidade. Apenas usam essas características, adquirem essas características como roupas. Já que, como nós mesmos aqui, quando vamos mergulhar, temos uma roupa de mergulho. Quando vamos a um casamento, temos uma roupa de festa. Quando vamos ao espaço, temos um traje espacial. Mas nós não somos mergulhadores ou astronautas ou noivos ou noivas. Nós apenas estamos temporariamente vestidos dessa forma. Não nos apegamos, não nos identificamos e não nos identificando, produzimos, geramos paz em nós. Porque qualquer espécie de guerra, de fragmentação, se mostra absurda para quem não se identificou, para quem não supôs, não se iludiu ser o que apenas está. Não sou homem, apenas estou homem. Não sou branco, apenas estou branco. Não sou brasileiro, apenas estou brasileiro. Não adianta você ser espiritualista, você acreditar na reencarnação, se você não perceber esses grandes ganhos que a perspectiva espiritualista
confere a todos nós. Porque percebendo a perspectiva espiritualista, nos colocando na perspectiva espiritualista, é que nós alcançaremos em profundidade, não a abstenção da violência. Porque a abstenção da violência muitas vezes é apenas um processo de repressão dos nossos instintos, o que já é um avanço sobre aquele que atua, que oprime, que agride. Mas não é ainda um avanço real, porque essa energia retida, reprimida, uma hora explode em violência. Para além de reprimirmos nossos instintos violentos, nós precisamos perceber a origem da violência como essa ilusão da fragmentação, essa ilusão do não ser, esse apego, essa identificação com a máscara. Será apenas desapegando-nos do não ser, percebendo, erguendo, ou pelo menos não nos identificando com as máscaras, que nós alcançaremos a paz. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que não se apegarem à sua condição transitória, mas que perceberem a sua condição essencial, que é toda espiritual, porque eles se pacificarão na essência. Que estes mansos e pacíficos sejamos nós. Que nós desafiemos esse senso comum superficial, materialista, violento em que nós estamos. Seja você aquele que sai da violência, que ultrapassa o paradigma do apego e da identificação com o corpo. Avance na perspectiva da eternidade, na perspectiva espiritual da vida. E só a paz fará sentido. Paz e bem para todos nós. Que toda a terra seja inundada com essa perspectiva espiritual tão importante para esse momento que nós estamos vivendo. O que você acha disso? Não é importante nós avançarmos nesse sentido? Muito boa noite, Kelly Cristina. Andréa Santos, Ju Passos, Andréa Salvatore, Maria Aparecida Nicolas, Neide Lopes. É muito bom estar com vocês aqui. E é melhor ainda estarmos avançando em nós para a paz e plenos de paz, transbordando essa paz para o mundo. Imaginemos a Terra em todas as violências, como nódulos escuros, gosmentos mal cheirosos. Imagine você mesmo, seu corpo, em todas as suas violências, como também nódulos escuros, gosmentos e mal cheirosos. E tenha certeza, como Gandhi ensinou, que você só pode fazer a paz, só pode promover a paz, só pode levar a paz se fizer paz em você mesmo. Tenha certeza, como Jesus ensinou, que são bem-aventurados os mansos e pacíficos, aqueles que fizeram a paz em si mesmos, porque deles será o reino da paz, o reino dos céus.
Um prazer enorme pacificarmos aqui e um prazer enorme sugerir a vocês. Transbordem, compartilhem, inundem as suas relações, pelo menos nas redes sociais, dessa fundamental perspectiva da paz. Paz e bem para vocês, ótimos final de sábado. Amanhã estaremos juntos nos nossos encontros essenciais com Cristo às 17h30. Você é nosso convidado, venha conosco, será um prazer. Grande abraço, até a próxima.